local, 9 da noite de ontem, no Brasil, o avião tocou a pista do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul. Só que, em vez de pousar, deslizou de barriga pelo concreto. Não perdeu a velocidade. Saiu da pista. Uma tragédia. Se chocou contra o muro de contenção. As chamas tomaram conta da aeronave rapidamente. Uma coluna de fumaça preta subiu ao céu. O que poderia ter causado essa tragédia? Porque o trem de pouso, as rodas do Boeing 737-800 não desceram? E aquele muro de contenção deveria estar ali? Os bombeiros chegaram logo. Os caminhões despejaram água para que as equipes de resgate pudessem chegar perto. Mais de 1.500 pessoas trabalharam nas buscas. Logo perceberam que pouco se reconhecia da fuselagem. Os cães farejadores ajudavam a procurar sobreviventes entre os 175 passageiros e 6 tripulantes. Apenas 2 sobreviveram. Comissários de bordo, um homem e uma mulher. Eles estavam na parte de trás, perto da cauda do avião, que é a única parte que ficou reconhecível depois do acidente. De acordo com Yoo Kyung-soo, funcionário do Departamento de Aviação coreano, o avião recebeu autorização para pousar às 8h54, mas às 8h57 recebeu alerta de movimentação de pássaros na região. Teve que então arremeter, voltar a subir e dar uma volta. Logo depois, o piloto emitiu o comando Mayday, código que significa emergência. Avisou que pousaria na direção contrária. Um vídeo mostra fogo saindo da turbina pouco antes do pouso. Um passageiro do voo mandou mensagem de texto a um familiar dizendo que havia um pássaro preso no motor. Lee Jong-yong, chefe dos bombeiros da região, disse à imprensa que foi provavelmente porque a aeronave se chocou contra um pássaro. Mas ele logo foi repreendido pelas autoridades que chamaram de especulação. O especialista em aviação Geoffrey Thomas disse que há evidências de que um pássaro se chocou contra a turbina esquerda da aeronave. Um avião se chocar contra um pássaro não é incomum. Só aqui nos Estados Unidos são 13.000 ocorrências desse tipo por ano. Na imensa maioria dos casos, nada acontece. A exceção mais famosa a essa regra foi aqui em Nova York, em 2009, quando um Airbus A320 se chocou contra gansos migratórios. Todos os passageiros sobreviveram ao pouso de emergência em pleno rio Hudson. Mas fica uma pergunta, porque o especialista diz que um choque contra um pássaro não explica o fato de o trem de pouso não ter funcionado. Ele diz ainda que, em hipótese alguma, o aeroporto poderia ter o muro de contenção a apenas 100 metros da pista de pouso, que viola as regras internacionais. Esse é o primeiro acidente fatal da Jeju Air, a maior companhia aérea de baixo custo da Coreia do Sul, em 18 anos de operação. Executivos da empresa pediram desculpas públicas com uma reverência respeitosa. O presidente Yoon Suk-yeol, que sofre processo de impeachment, escreveu nas redes sociais que estava devastado com o acidente. O presidente em exercício, Choi Sang-mok, decretou uma semana de luto no país. O presidente americano Joe Biden disse que está profundamente entristecido com a situação e que vai prestar todo tipo de ajuda necessária na investigação. As 2 caixas pretas foram recuperadas. Elas devem indicar, nas próximas horas, mais detalhes do que causou essa tragédia. E esse desastre causou uma comoção nacional na Coreia do Sul. Os 2 sobreviventes estão internados. Familiares gritaram e choraram quando os nomes das vítimas foram lidos um por um em voz alta no aeroporto de Muan. Um homem caiu em lágrimas ao ouvir que perdeu 5 parentes de 3 gerações diferentes. Uma dor inimaginável. Dos 179 mortos, 5 tinham menos de 10 anos de idade. 2 eram tailandeses, todos os outros sul-coreanos. Muitos haviam passado o Natal na Tailândia e estavam voltando para casa. O dono de um restaurante próximo ao aeroporto disse que gansos selvagens voam em bandos na região. Ele relatou que ouviu 7 explosões e viu a fumaça densa no céu, mas pensou que fossem tanques de combustível.
meio a tantas perdas, 2 pessoas nasceram de novo. Um homem e uma mulher. Lee é o sobrenome do comissário de bordo de 33 anos. Ele sofreu múltiplas fraturas na coluna, ombro e costelas e segue internado em uma unidade de terapia intensiva, mas está consciente e disse aos médicos que já havia sido resgatado quando acordou. O diretor do hospital disse que ainda não perguntou sobre o acidente para não prejudicar a recuperação do paciente. A outra sobrevivente, de 25 anos, também não corre risco de vida. Ela teria sofrido ferimentos no tornozelo e na cabeça. Os testemunhos dos dois, quando tiverem condições de reviver o trauma, serão fundamentais para esclarecer tamanha tragédia que chocou a Coreia do Sul e o mundo. Nas ruas de Seul, muita comoção. Estou com o coração pesado, diz esse homem. O jovem conta que passou o dia vendo o noticiário e ficou muito abalado. No Vaticano, o Papa Francisco rezou pelas vítimas e suas famílias. Os governos do Reino Unido e da Alemanha, entre outros, também expressaram condolências. O presidente chinês se disse chocado com o número de mortos no acidente. Ele não está sozinho. Agora a gente fala do acidente aéreo no